Livro Contentamento, esse é o capítulo 10, Contentamento nas aflições. O contentamento pode sofrer tanto como pode se alegrar. Ele não é estoico, cruel, sem sentimentos ou duro. Pelo contrário, ele é sensível e compassivo, submetendo-se a Deus em quietude de espírito. O contentamento vê a providência de Deus em todas as circunstâncias, dos detalhes nos pormenores às catástrofes mais calamitosas. Tudo em nossas vidas está debaixo do seu plano e cuidado. Logo, mesmo no sofrimento, podemos aprender a ter o nosso coração contente. O próprio Jesus é, entre aspas, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, 3. Quando sofremos, temos um Salvador que nos entende e olhamos para Ele a fim de aprendermos como lamentar. Lembre-se, Ele quer que nos aproximemos confiadamente do seu trono para que Ele nos ajude nos momentos de necessidade. Ele é a fonte de toda a graça e misericórdia de que precisamos para cada circunstância possível. Considere a maneira como Jesus confortou os seus discípulos depois de ter identificado Judas como seu traidor e ter previsto que seu amigo Pedro o negaria 3 vezes. Os discípulos devem ter ficado preocupados, assustados e confusos com o que estava para acontecer. Foi nesse momento que Jesus veio e os confortou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O sofrimento não é pecado, mas deve ser administrado com sabedoria. Não devemos deixar nosso coração se turbar. Ao invés disso, devemos crer em Jesus, lembrando-nos do todo em questão. Ele está preparando um lugar para nós e, por fim, todos nós seremos unidos a Ele. Essas foram as palavras de consolo aos discípulos e elas deveriam nos confortar também. A aflição piedosa glorifica a Deus. Isso significa que cabe a nós pensar em como havemos de sofrer de modo que honre a Deus e que impeça que o nosso coração se turbe. Vou repetir. Cabe a nós pensar em como havemos de sofrer de modo que honre a Deus e que impeça que o nosso coração se turbe. O sofrimento piedoso não olha para dentro de si. Ele continua a buscar a Deus e o seu próximo. As responsabilidades permanecem necessárias em ambas as áreas. Nossas aflições devem ser cristãs. Isso é completamente diferente do sofrimento daqueles que não têm esperança e estão sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Nossas aflições devem evidenciar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ela deve ser gentil. Geralmente, aqueles que sofrem piedosamente são fonte de grande conforto para aqueles que lhes vêm ao encontro. Quando aqueles que sofrem como cristãos recebem tentativas atrapalhadas de consolo daquelas amizades bem intencionadas, eles as recebem com bondade e graça. Mas uma tristeza descontente e ímpia inibe as pessoas, não possui graça para compartilhar e pode rapidamente se transformar em descontentamento, amargura e autopiedade. Ela rejeita o consolo. Deus não só está preparando coisas boas para nós nesta vida, como também está nos preparando para a eternidade e a eternidade para nós. Nós costumamos nos preocupar com o que faremos na próxima etapa das nossas vidas, mas Deus já está preparando tudo para nós agora mesmo. Quando andamos pela fé, cremos que Deus vem preparando as coisas para nós. Esse é o melhor tipo de consolo Esse é o melhor tipo de consolo em qualquer tipo de tribulação. Jesus sabia que seus discípulos estavam aflitos por sua morte iminente.
Ele os consolou, dizendo que não os estava deixando, mas indo para lhes preparar um lugar, e ele prometeu retornar para eles e também para nós. Quando alguém amado morre no Senhor, podemos nos consolar, pois o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando um lugar para nós. É por isso que podemos manter nosso coração longe de se turbar, mesmo quando nossas vidas estão cheias de problemas. Quando perdemos alguém que amamos, isso nos deveria nos lembrar da nossa própria mortalidade e nos fazer pensar sobre realizar os preparativos para tal jornada. Samuel Rutherford escreveu essas palavras em uma carta a um de seus amigos. Você tem agora, senhora, uma doença e após ela a morte. Junte então comida para essa jornada. Deus lhe dá olhos para ver através da doença e da morte e para ver algo além da morte. Essas palavras são para todas nós. Podemos ter ambas as coisas diante de nós, ou somente uma delas. Algumas pessoas morrem sem que uma doença as acometa antes de morrerem. Mas, de qualquer forma, todas nós deveríamos preparar alguma comida para a jornada. E o que é essa comida? Eu gostaria de dizer que uma despensa cheia de contentamento cairia muito bem. O contentamento, sendo um estado interior, pode se ajustar às circunstâncias difíceis, incluindo as doenças. E a morte perdeu seu aguilhão por causa do que Cristo fez pelo seu povo na cruz. Sabemos que a passagem pode ser dura, mas o destino é glorioso. Isso também é alimento para a jornada. Em eras passadas, santos homens de Deus tiveram suas últimas palavras tornadas parte da herança dos seus filhos. O próprio Samuel Rutherford morreu de uma doença. Em seu último dia de vida, ele disse: "Esta noite fechará a porta e recolherá a minha âncora ao navio, e devo partir em um sono por volta das 5 da manhã." E assim sucedeu, sendo suas últimas palavras. Glória, glória habita na terra de Emanuel. Aqueles que vivem pela fé morrerão pela fé. Aqueles que vivem bem morrerão bem. Se vivemos com ansiedade, medo, descontentamento e inveja, não estaremos preparadas para morrer bem. Isso nos trará pouco conforto. Mas se aprendemos a estar contentes por termos praticado o contentamento durante toda uma vida, estaremos prontas para nossa promoção final e teremos coragem quando estivermos prestes a morrer. Sabemos que Deus nunca nos abandonará, nem nos deixará, quem dirá em nossa morte. Então, não temos nada que temer. Quanto mais meditamos e cremos nas promessas que Deus tem para nós, mais preparadas estaremos para o que virá no futuro. Às vezes converso com mulheres cristãs que estão tentando superar o descontentamento, mas penso eu que, na verdade, é tristeza o que elas estão sentindo. Pode ser a morte de um amado, o fim de um relacionamento, um filho rebelde que saiu de casa. Elas confessam descontentamento, mas ele não vai embora. O motivo para isso é que elas não estão descontentes de fato, elas estão lamentando. O descontentamento é, no fundo, uma atitude grosseira para com Deus, uma postura que o culpa ao invés de render-lhe gratidão. É uma recusa a submeter-se, agradecer ou honrar a Deus. O descontentamento recusa o consolo. Quando você tenta consolar uma pessoa descontente, as respostas mais comuns geralmente são: "Mas você não sabe como é, você não entende, me deixa em paz." Dificuldades e tribulações não nos atingem como se fôssemos feitas de pedra. Somos seres humanos, feitos à imagem de Deus. Portanto, nós sofremos. Sofrer não é errado. Seria um alerta se não sofrêssemos ou se sentíssemos dor, ou se não sentíssemos dor quando nos deparamos com uma perda grave. Não somos estoicas, nós somos cristãs. Mas se em meio a um sofrimento piedoso você está confessando o que pensa ser descontentamento, você só prolongará todo o processo combinando o seu sofrimento com uma falsa culpa auto-infligida. Sendo assim, como fazer a distinção? No sofrimento, você corre ao Senhor por consolo, proteção e cura, confiando que Ele é amável e bondoso e que usará até mesmo essa aflição para o benefício da sua alma e para a sua glória.
O sofrimento piedoso procura por suas responsabilidades em meio aos problemas, prosseguindo. Já o sofrimento descontente não pode continuar, mas permanece ferido, fazendo do sofrimento o seu destino final. No descontentamento, você constantemente questiona, discorda, discute e reclama sobre o que Deus tem feito. Ao invés de olhar para Deus, você pode estar olhando para a vida dos outros e sentindo inveja da falta de problema deles, culpando a Deus ou até mesmo dizendo que está brava com Deus. Devemos glorificar a Deus em todas as coisas, mesmo em meio às dificuldades e frustrações. Devemos sempre agradecer a Deus por tudo. A gratidão em meio à dificuldade é a proteção contra o descontentamento. O sofrimento piedoso é diligente em manter-se no caminho correto a fim de que não se desvie para a falta de esperança ou para o desânimo. Devemos olhar para fora do problema, para fora de nós mesmas e olhar para o Senhor. Todos experimentam sofrimento em algum momento da vida. Como devemos nos preparar para isso, a fim de que possamos passar por ele com fé? Não sendo mórbidas ou nos preocupando, mas antes preparamo-nos para os momentos difíceis, andando pela fé ainda nos momentos de prosperidade. Confiar em Deus nas pequenas tribulações nos prepara para confiarmos nele nas grandes tribulações. Todos têm tribulações, sejam problemas de saúde, sejam questões financeiras, seja solidão, sejam relacionamentos quebrados, seja qualquer outro tipo de dor de cabeça. Nosso Salvador é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 5:3. Temos um Salvador que compreende essas coisas muito melhor que nós. Portanto, podemos nos voltar para ele. No meio de uma tribulação, é fácil pensar que ninguém mais compreende ou sente a nossa dor. E isso é verdade. Como poderiam? Você sente as dores e os problemas de todo mundo? Não, você sente os seus. Portanto, é importante saber que você tem um Salvador, que tem compaixão. Você deve desviar o olhar de si mesma para fora do seu problema e encontrar a ajuda que vem dele. Saber que Deus é soberano sobre todas as coisas o tempo todo é uma doutrina doce. Não existe nada fora do seu controle, nada fora do seu perfeito propósito e plano. Ele governa o mundo, ele faz todas as coisas bem e ele está preparando um lugar para nós. A nossa responsabilidade é guardar o nosso coração para que ele não se turbe. Continuamos no próximo capítulo.